Alô, galerinha do meu canal, tudo bem? Eu sou a professora Lu Morales e trouxe mais dicas para vocês. Mas antes de assistir, te inscreve no meu canal e te junta aos meus aos meus seguidores. E quando acabar, deixa o teu like. Pra cima, hein? Se fizer assim, eu vou atrás. Tá bom? Não sai daí! Nós já vimos no vídeo anterior um pouquinho de sujeito e predicado. Agora nós vamos ver então que existem tipos de sujeito de acordo com o comportamento dele na frase, com a quantidade de núcleos, enfim. Vamos ver um pouco mais detalhado isso. Para lembrar, dar uma retomadinha, o que é mesmo sujeito? Sujeito é o termo essencial da frase sobre o qual se declara algo. Sempre para localizar o sujeito, primeiro a gente verifica qual é o verbo da oração e pergunta ao verbo de quem a gente está falando, lembram? Se não lembram, deem uma olhadinha novamente no vídeo. Bom, para localizar o sujeito, existe uma coisa que a gente chama de núcleo do sujeito, ok? Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver com calma. O núcleo é o que a gente chama de palavra mais importante do sujeito. Vamos ver. O coronavírus deve ser combatido com medidas de prevenção. Como é mesmo? O que a gente faz mesmo primeiro? Localiza o verbo ou a locução verbal, que é o caso aqui. Deve ser. Aí eu pergunto ao verbo ou a locução. O que deve ser combatido com medidas de prevenção? A oração vai me responder. O coronavírus. Então, o coronavírus é o sujeito desta oração, certo? Este sujeito tem duas palavras. O coronavírus. É formado por dois termos, certo? Qual é a palavra mais importante deste sujeito? É o o? Eu posso dizer que o deve ser combatido? Faz sentido? E se eu disser coronavírus deve ser combatido, não tivesse colocado aquele o ali, teria sentido? Sim. Então, qual é a palavra mais importante aqui? Coronavírus. Esta palavra mais importante é o núcleo do sujeito, certo? Bom, sempre que eu tiver um núcleo só, eu vou chamar de sujeito simples. Verifiquem. A prevenção exige cuidado. Qual é o verbo aqui? Exige. O que exige cuidado? A prevenção. Então, a prevenção é o sujeito desta oração, ok? Qual é a palavra mais importante? Prevenção. Então, prevenção é o núcleo desta oração. Se eu tenho um núcleo só, núcleo do sujeito, tá? Se eu tenho um núcleo só, eu digo que eu tenho um sujeito simples. Então, retomando. Localizo o verbo, acho o sujeito. O sujeito pode ter várias palavras. Eu tenho que identificar qual ou quais as mais importantes, que serão chamadas de núcleos deste sujeito. Quando eu tiver um núcleo só, uma palavra mais importante, sujeito simples. Adiante. Sujeito composto. Observe. Lavar as mãos e usar álcool em gel são medidas de prevenção, ok? Qual é o verbo? São. Quais são as medidas de prevenção? Lembram? Eu estou perguntando ao verbo e ele vai me responder. Quais são as medidas de prevenção? Lavar as mãos e usar álcool em gel. Então, tudo isto é o meu sujeito. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Ou quais são as palavras mais importantes desse sujeito? O sujeito está me dizendo que lavar as mãos é medida de prevenção e que usar álcool em gel também. Qual é a mais importante? As duas têm o mesmo peso de importância. Então, eu tenho dois núcleos neste sujeito. Dois núcleos ou mais, sujeito composto. Eu poderia ter várias medidas de prevenção aqui. Todas seriam núcleos. Então, dois núcleos ou mais, sujeito composto. Nós temos também um sujeito chamado de oculto, subentendido, desinencial ou elíptico. Eu costumo utilizar a nomenclatura oculto.
porque eu acho mais fácil de fazer a relação. O que é uma coisa oculta? É uma coisa que existe, que eu posso não estar vendo, mas eu sei que está ali, certo? Eu consigo identificar, eu sei que ela existe. Observe. Aqui tem uma breve definição, que é o que não está explícito, mas pode ser determinado pela flexão número pessoa do verbo ou pela presença em alguma oração antecedente. Mas não se apavore, nós vamos ver com calma. Observem a oração. Chegamos em casa mais cedo hoje. O processo é o mesmo, sempre. Localiza o verbo. Qual é o verbo? Chegamos. Quem chegou em casa mais cedo hoje? Ai, não sei. Como não? Observa o verbo, chegamos. Se eu digo chegamos, eu estou falando de quem? De nós, certo? É que isso aqui é o tipo de informação que a gente tem já intrínseca, já está interiorizado. A gente escuta e já sabe. Se eu disser cheguei, quem chegou? Eu. E como eu sei isso? Porque o verbo está me dizendo. Essa partezinha destacada aqui, ó, é a desinência do verbo. Ela traz para a gente a informação, a flexão número pessoa, que automaticamente quando a gente escuta, a gente já sabe. Eu não digo tu cheguei. Se eu escuto cheguei, já sei que fui eu. As pessoas que me escutam identificam, já sabem que foi, certo? Quem foi? Bom, existe a outra possibilidade do sujeito oculto também, que é o que está presente numa oração anterior. Por exemplo, eu e meu marido costumamos chegar às 8. Chegamos mais cedo, hoje. Então, quem é o sujeito oculto? Nós. Mas se eu quiser saber nós quem, eu posso retomar na frase anterior. Um exemplo melhor. Joãozinho e Mariazinha estavam caminhando na floresta. Ponto. Se perderam. Quem se perdeu? Eles. Eles quem? O Joãozinho e a Mariazinha. Então é um oculto que pode ser retomado pela oração anterior, certo? Então existem duas possibilidades de oculto. Ele pode ser determinado pelo verbo, pela desinência verbal ou em alguma oração antecedente, certo? Nós temos também o sujeito indeterminado. Se nós pensarmos nesta palavra indeterminado, qual é o significado? Que não pode ser determinar, certo? Então eu não sei quem é. Não é possível identificar. Observem. Anunciaram a venda do carro. Não esqueçam, primeira coisa, o verbo. Qual é o verbo? Anunciaram. Se eu tiver somente esta oração, isolada de qualquer contexto, quem anunciou a venda do carro? Não sei. Não sei quem foi. Se foi o dono do carro, se foi o dono de uma revenda de automóveis, se foi simplesmente um vendedor de veículos. Não sei. Não posso determinar. Outro exemplo. Não se fala sobre a venda do carro. Não se fala. Quem não fala? Não sei. São as pessoas que já tinham escutado falar e não falam mais, ou se é alguém que deveria estar anunciando e não anuncia. Não sei quem é, então não posso determinar. Entendido? Até a próxima. Então, prestou atenção nas explicações? Agora faz as atividades e volta às explicações quantas vezes for necessário. Pausa, volta, assiste de novo. Não apaga, entendeu? E se tiver alguma dúvida, manda e-mail. Amo vocês, quase sempre. Beijo.